Fala galera do Investidor SA, tudo bem? Matheus Ferraz aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje com uma pegada mais diferente. Hoje a gente vai falar sobre finanças empresariais. E para falar sobre isso eu trouxe dois integrantes aqui de uma empresa. Não vou falar deles, vou deixar eles se apresentarem. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Fala pessoal, eu sou Haroldo Gondim, sou desenvolvedor iOS e sócio na Medphone. Oi, sou o Thiago, sou desenvolvedor Full Stack Web e também sou sócio da Medphone. O que é a Medphone? A Medphone é uma startup na área de conteúdo médico. A gente provê informação que o médico utiliza durante seu atendimento, seja ele a informação de um CID, que é um Código Internacional de Doenças, seja o que ele precisa saber para prescrever um exame, dúvidas de substâncias, dúvidas em bulas, quanto ele precisa injetar de uma infusão em um paciente baseado no peso dela. Enfim, são conteúdos que o médico utiliza na sua atividade no dia a dia e o Medphone aporta a ele essas possibilidades, essas informações para que ele faça um atendimento mais ágil e mais direcionado ao paciente dele. E a gente consegue também, na verdade a busca é conseguir entregar isso de forma fácil e de rápido acesso. Porque, falando de infusões, por exemplo, o médico precisa disso dependendo da situação na mesa de cirurgia. E se a gente entrega isso para ele, a gente acaba entregando não só para o médico, enfermeiro e alguns outros profissionais da área de saúde, a gente quer conseguir tornar o atendimento mais rápido e mais fácil. Um acesso a uma bula, como o Haroldo falou, a uma infusão, ao cálculo de infusão de adrenalina ou de qualquer outra substância. A ideia é que a gente consiga fazer isso de fácil acesso, de cálculo fácil, fazendo com que o médico se preocupe realmente no contato humano, no cuidado com o paciente, e não fazer conta e acabar podendo até errar, porque no calor do momento ninguém tem muita cabeça para estar fazendo conta. E só para acertar vocês, a Medphone já é uma empresa que está aí há uns 8 anos, mas que ela pegou essa pegada de startup tem aproximadamente um ano e pouquinho, que foi quando o aplicativo ele tinha sido criado por um dos sócios, o Ricardo, que é médico, e ele criou o aplicativo. E alguns aplicativos, na verdade, ele lançou na loja, mas ele ficou defasado. E aí, quando eu e o Thiago, a gente entrou na equipe, a gente teve a missão de repaginar e relançar o produto e fazer ele funcionar de uma forma mais ágil, ter mais acesso à atualização e ser mais fluida e mais bonita. Enfim, a gente teve que se empenhar para desenvolver um novo produto e atender ainda melhor os clientes que já existiam, porém agora com essa pegada de startup e de crescimento. Massa. Aí, antes de a gente começar a aprofundar esse assunto, do que a gente vai abordar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a diferença de uma empresa tradicional e de uma startup, porque vocês têm uma startup, então é bom contextualizar para o pessoal entender, para quem não está dentro nesse universo. Vocês querem falar? Eu posso falar. Startup em si, a gente tem que entender startup como um negócio tecnológico, pode não ser, no sentido de tecnologia de informação, informática, digamos assim, certo? Mas que tem um cenário muito, como é que eu posso dizer? Cenário de incertezas, certo? E com poucos recursos. Ou seja, eu tive uma ideia, eu quero desenvolver essa ideia, mas eu não sei quem é meu cliente, eu não sei quanto tempo eu vou gastar para desenvolver, eu não sei como vender o meu negócio. E aí o cenário de startup a gente tem que recolher essas informações, preparar as pessoas e entender quem eu quero atender, qual o problema que eu vou resolver, certo? Como é que eu vou conseguir fazer isso acontecer, se com mão de obra de parceiro, se eu vou investir para fazer, enfim. A startup, a gente pode entender a startup como uma empresa que não tem um cenário muito propício ao crescimento. Fazendo analogia, seria o sertão do empreendedorismo. A gente tem que ir lá desbravar e tentar fazer com que gere frutos dentro desse cenário. Até porque, dentro de uma visão de startup, né, a gente não vai passar um tempo rodando até começar a ter dinheiro. A empresa da gente já estava no mercado há 8 anos, ela fez algum dinheiro no passado com alguns aplicativos, mas até o momento, quando a gente resolveu fazer a nova versão, a gente tinha que construir esse aplicativo, mas até ele ficar pronto, a empresa não gerava um lucro. Tem que precisar de um dinheiro para se pagar funcionário, contas, servidor,
sala, tudo isso é, de início, só custo. No nosso caso, o maior investimento permeia o desenvolvimento das tecnologias novas em si, porque se a gente for observar o cenário que a gente tem hoje de custos, eu diria que um pouco mais de 10% equivale à estrutura. A não ser equipamento, que houve investimento em equipamento. Mas aluguel de sala, tudo isso tá pouco e com a maturidade da equipe que a gente conseguiria tranquilamente trabalhar home office. Então, eu acho que também é uma dica para quem estiver começando, se tentar usar esses artifícios que diminuam o custo com o operacional, né? Tem gente que acha que uma empresa tem que ter uma sala, dependendo do teu negócio. Eu não posso abrir um escritório de advocacia, pelo menos hoje eu não vejo um formato totalmente remoto, né? Mas a empresa de tecnologia ela consegue funcionar normalmente, existem metodologias ágeis que propiciam isso aí, e aí a gente tem um custo muito pequeno hoje, dentro do custo que nós temos. O maior custo é com o pessoal, então acho que é uma dica interessante falar que invistam em fazer o negócio, não em manter o negócio, certo? Se eu estou gastando 50% com folha de um escritório muito bonito, com uma vista muito bonita, na melhor localização da cidade, e eu estou investindo pouco no meu produto, na evolução ou no meu parque tecnológico, está errado. Eu tenho que investir no meu produto, que é o meu produto que vai me gerar rendimento. Seria um ativo, né? Massa, é bom que, além de aprender sobre finanças, aqui você aprende também como desenvolver novos negócios. Então, com essa contextualização, a gente vai entrar no assunto que a gente vai abordar hoje, que é investimento. Eles receberam um aporte financeiro e eu queria conversar com eles justamente sobre isso. Para iniciar, eu queria falar como é que foi feita essa análise da necessidade de receber um investimento. Isso, como eu estava falando, né, inicialmente a gente opera no vermelho, né, porque a gente só pode lucrar, de fato, quando o produto estiver no mercado, estiver disponível para o cliente e ele achar valor em querer pagar por aquilo. Então, inicialmente, a gente tem outro sócio que é um médico e ele... Fez o aporte inicial, né? Ele, de início, ele pagava pelo... Tô cortando. Ele, de início, pagava a gente, né, enquanto desenvolvedores. Corta. A gente tem outro sócio. Inicialmente, ele colocava o dinheiro na empresa. Só que, como esse é um projeto grande e demandava tempo e novos recursos, a gente precisava de algo que desse um norte maior para a empresa, que a gente vislumbrasse não só, tipo, a gente tá ok para esse ano, mas que a gente tivesse ok para os próximos anos, até para a gente também criar novas vertentes, não necessariamente só desse produto, mas de outros produtos ou de outras plataformas do produto. Que inicialmente a gente fez, por exemplo, só para a plataforma iOS, mas a gente também precisava da plataforma Android. E aí isso demanda mais pessoas, mais investimento, ou a gente opta por fazer mais devagar, né? Com menos pessoas, vai fazendo passo a passo. Então, a necessidade de investimento é para que o negócio gire, aconteça mais rápido. Ele pode acontecer de uma forma, como o Thiago disse, mais enxuto, mas ele também pode acontecer como a gente optou, por trabalhar junto e a gente tem um pouco mais de gasto, mas em compensação a gente está lado a lado, desenvolvendo e correndo atrás de entregar produto, entregar valor e o cliente, etc. Massa. E quando se fala em investimento, quando alguém vai entrar com dinheiro na sua empresa, geralmente a contrapartida é uma porcentagem em cima do que a empresa é. A pessoa entra com dinheiro e ela ganha porcentagens. E para isso você precisa ter o valuation da sua empresa. Como é que vocês estimaram, como é que vocês chegaram nesse valor e como é que se deu esse processo? Na nossa empresa, na verdade existem diversas formas de investimento, né? Tem o pessoal que entra como sócio para ter um percentual e investe, tem os investidores anjos, tem N outras formas de entrar. O da gente, um empresário de São Paulo, ele descobriu o negócio, fez uma pesquisa sobre a gente e percebeu que aquele negócio fazia sentido aos investimentos dele. Ele também atua na área de saúde e veio conhecer o aplicativo. Conversou com a equipe e... Pô, tô muito gago, porra. Relaxa. Peraí. No valuation, o que é que acontece? A gente teve como o Haroldo vinha falando,
nós fomos descobertos pelo investidor, na verdade. No momento, a gente já tinha condições financeiras de se manter, certo? Só que talvez demorasse um pouco mais de tempo para a gente conseguir alcançar os objetivos. Porque a gente estava naquela... Como era um produto que já tinha uma gama de clientes razoável, hoje a gente tem uma média de 80 mil pessoas que usam o aplicativo por mês, mais ou menos. Isso aí por mês, dependendo da sazonalidade, 60, no melhor dos casos, 80. E o que acontece? A gente tinha a opção de começar a monetizar mais cedo e maturar o aplicativo de acordo com o tempo. E aí, com a chegada do investidor, ele nos procurou e decidiu fazer o investimento, fez a proposta, a gente vislumbrou ali a possibilidade de conseguir aumentar a velocidade com que essa evolução se dá. A celeridade, por exemplo, no desenvolvimento dos conteúdos. Nós adiantamos o processo de desenvolvimento do aplicativo Android, que nós decidimos não fazer através de ferramentas híbridas, mas fazer nativo. Por futuro, a gente pretende implementar alguns features que isso vai ser totalmente imprescindível, que seja nativo. E aí, casou que com a entrada do investimento, nós conseguimos dar celeridade, certo? E falando de valuation, quando o investidor chegou, ele precisava saber quanto custava a empresa. E o cálculo não é tão simples, mas eu vou apresentar de uma forma simples para a gente tentar criar uma matemática para isso. Foi feito investimento há alguns anos. Os primeiros aplicativos surgiram de um médico, que é o sócio majoritário. Ele era médico, tinha estudado TI há algum tempo e decidiu fazer os aplicativos. Com esses aplicativos feitos, ele tinha uma renda recorrente de acordo com esses aplicativos. Era uma compra única, não era assinatura. Uma compra única, ele tinha uma renda. De acordo com essa renda, a gente conseguiu analisar quanto se daria de lucro no decorrer do tempo. Certo? E gerou-se aí o preço que vale o nosso negócio, certo? Porque a valuation tem que analisar o seguinte: quanto eu tenho de renda hoje recorrente ou de renda que está entrando, que entra de outras formas e não ser recorrente, e quanto eu consigo crescer para eu analisar o crescimento da nossa empresa. Para se ter uma ideia, a gente conseguiu, de acordo com esses cálculos, em um ano conseguiu um pouco mais de 100 mil de valorização sem fazer tanta venda. Nós aumentamos a quantidade de usuários, melhoramos a qualidade do produto, estamos abrangendo outros horizontes, então não necessariamente se pagou 100 mil a mais para usar o nosso aplicativo, mas nós temos mais 100 mil de valor agregado dentro do negócio. Além disso, também a quantidade de usuários que utilizam o aplicativo. Como o Thiago falou, a gente tem aí uma média de 80 mil pessoas utilizando, mas até onde a gente consegue escalar? Porque como a gente é uma startup, as coisas têm que crescer para poder fazer acontecer. E dentro do Brasil, a gente pode ter 400 mil médicos, ou seja, hoje a gente tem 80 mil, o que é menos de 20%. Mas se a gente chegar a 400 mil, ou seja, a gente quintuplicou o tamanho da empresa. Mas se a gente for atuar na área de saúde, por exemplo, quantos profissionais na área de saúde tem? A gente pode chegar a 3 milhões, 4 milhões, sei lá. Ou seja, a gente está aumentando a empresa aí em 1000% ou mais. Ou seja, então isso também faz parte do evaluation. Saber onde você está, onde você pode chegar e onde você quer estar, né? Porque se a gente tomar a decisão de ir para a área de saúde, é um espaço maior. Mas se a gente tomar a decisão de ficar só na área médica, é menor. Mas em compensação, a gente tem um negócio mais específico. Então, tudo isso também faz parte da decisão do evaluation, porque o quanto você pode chegar também faz parte para você poder fazer uma previsão futura. Uma prospecção, né? Saber o limite, até onde se pode crescer. Porque se a gente, por exemplo, no nosso cenário, se decidimos ficar somente atendendo os médicos, o nosso limite era atingir, hipoteticamente falando, se todos os médicos utilizassem a nossa plataforma, teríamos aí 400 mil médicos como possíveis clientes. Mas nós decidimos abranger uma área bem maior e, claro, sempre com metas e objetivos bem claros no seu momento específico. Massa. E como é que funcionou o aporte financeiro? Foi feito em parcelas, ele colocou todo o dinheiro que seria investido, como é que se deu esse aporte? O aporte financeiro ele se deu da seguinte forma. Primeiramente, ele entrou como sócio da empresa, certo? Na prática, ele fez a compra da participação dele na empresa e também fez um aporte.
certo? Então, É porque um dos sócios, né, que é o médico, ele já tinha um aplicativo, a parte dele era o conteúdo, era a estrutura médica, era o conhecimento médico. O investidor vem, como ele não tem esse conhecimento sobre do que já estava acontecendo, do que está rodando, a parte dele para se complementar é justamente o aporte financeiro. e com esse aporte, como foi que foi feito? Definimos marcos para que esse investimento fosse ser recebido. Exemplo, vocês estão na estaca 0 e vocês precisam chegar no ponto 1. Qual o ponto 1? Definimos quais são os objetivos. Em média, semestralmente, fazemos uma conversa entre os sócios e inclusive com ele, como ele estava fazendo um aporte de dinheiro, para analisar o seguinte: o que é que eu preciso fazer para aumentar o meu valuation, aumentar o valor do meu produto, enfim, meu ticket médio, ou por aí vai, ou aumentar a quantidade de pessoas utilizando. Definimos estratégia que se reúnam e tracem um caminho até nossos objetivos e o dinheiro é repassado. Exemplo, digamos que nós definimos implementar o módulo A, B e C nesse primeiro semestre de 2019, certo? No final de 2019, nós temos hoje dinheiro para se manter até lá. E no final do primeiro semestre, digamos aí que junho, fazemos a reunião, chegamos no objetivo, chegamos. Está aqui o aporte para pagar os mais 6 meses de desenvolvimento. E o que é que a gente vai fazer nos próximos 6 meses, certo? Vai chegar um momento que esse aporte vai se acabar, que ele não está jogando dinheiro, existe um limite. Tá? E nós imaginamos que após chegar ao final, ou bem antes do final, pelo menos é o que planejamos, a necessidade do aporte não se faz mais necessário. E aí a gente vai, mais uma vez, acelerar coisas que a gente pretende fazer dentro da plataforma. E esses deadlines que a gente cria é também para uma confiança do investidor de que o que ele está colocando ele vai ter retorno. Porque se ele não definir uma entrega que a gente tem que fazer, pode ser que a startup não atinja esse ponto, consuma o dinheiro e esse dinheiro vá-se embora para o ralo. Ele precisa ter esses pontos. Claro que no momento se mudam estratégias, de acordo com o andar do negócio. Mas esses marcos são essenciais para que a gente consiga planejar sprints e entregas para chegar no que a gente planeja e fazer um lançamento. Porque uma coisa leva a outra, né? A gente só consegue, por exemplo, fazer uma campanha de marketing uma hora que o produto está pronto. Mas a gente só consegue testar uma hora que o produto está pronto. E esse tipo de coisa, tudo alinhado nas entregas, atinge a satisfação do investidor, até para quando passar o ciclo dele de aporte, ele talvez aportar até mais para a gente começar a desenvolver novos produtos ou novas abordagens estratégicas do mesmo produto. Massa. E hoje, faz quanto tempo que vocês receberam esse aporte financeiro? Acho que tem aproximadamente uns 6 meses que a gente iniciou com ele. Acho que uns 6 meses antes a gente estava sem ele, desenvolvendo. Depois que ele entrou, o negócio andou mais rápido, porque justamente por ter mais dinheiro a gente conseguiu oxigenar, ter mais pessoas na equipe. E tem aproximadamente 3 meses que a gente lançou o aplicativo, ou seja, foram 6 meses aí de desenvolvimento solo, uns 3 meses com o investidor, e a gente lançou o aplicativo e está 3 meses na loja, já rende algum valor, ainda não cobre todas as despesas, mas ele está caminhando para isso. E aí, no momento que ele virar a página e ele cobrir 100% das despesas, todo o valor do investidor se torna em coisas para crescimento da empresa, seja ela de campanhas ou qualquer outra coisa em crescimento. Vale salientar que nesse primeiro momento nós tivemos aí 3 meses trabalhando entre nós, 6 mais 3 com o investidor, mais ou menos, e estamos encaminhando para a próxima rodada de análise, feedback, retroalimenta, define marco e recebe mais uma parte do aporte. Mas desde o lançamento nós decidimos não fazer nenhuma estratégia de marketing no aplicativo, ou seja, todo mundo, os 80 mil que estão usando, são usuários das versões antigas, e eles organicamente migraram, usaram, e quem pagou sem nenhuma propaganda. Ou seja, a gente não mandou nenhum push notification para ninguém. Então, o que acontece? Isso também é um termômetro da aceitação. Sem fazer propaganda, sem mandar mensagem, sem me comunicar com o cliente ativamente, com o intuito de vender, eu consigo vender. Então, a partir do momento que eu começar a demonstrar que eu tenho interesse em vender e que ele precisa, que a minha solução, ela agrega valor na rotina do médico, aí ele vai comprar mais do que já compra hoje, certo? Então, o que também deixa a gente bem confortável é que, além do aporte financeiro, a gente tem uma iminência de renda que logo já vai compensar todo o custo, que não é tão alto se falando de uma empresa,
mas a gente pretende logo fazer com que isso, o investimento ele vem realmente para alavancar, não para sustentar. Hoje está sustentando e alavancando. Em questão de distribuição, como é que é feita essa distribuição desse dinheiro que está entrando? Por exemplo, X% vai para marketing, Y% vai para o salário de vocês. Como é que funciona essa distribuição? Hoje, como o Thiago falou, né, a gente ainda não tem uma campanha de marketing. Hoje, basicamente, a gente tem só uma lista de despesas recorrentes, né, que seriam os salários, os pagamentos de sala e equipamentos, etc. Hoje, todo o dinheiro vai para isso. Depois que a gente lançou o aplicativo, também começou a entrar alguma receita que se soma, mas esses percentuais ainda não foram definidos, porque como a gente optou a estratégia da gente não é fazer marketing ainda, porque a gente queria primeiro lançar o aplicativo, deixar ele mais maduro, já que a gente já tinha uma base de usuários que utilizavam o aplicativo. Primeiro coletar alguns feedbacks para ver eles, o que a gente podia melhorar baseado na experiência deles, já que eles já eram clientes de muitos anos do aplicativo. E aí a gente fez algumas coisas já baseadas em escutar o nosso cliente. Com isso, a gente vai amadurecer mais o aplicativo e a gente está começando a talvez entrar agora numa era que a gente vai começar a gastar dinheiro em marketing e em outras coisas. Mas isso ainda a gente não chegou a esse ponto. Hoje a gente utiliza o dinheiro para pagar despesas, mas esse dinheiro em breve vai estar virando também campanhas, porque, como a gente sabe, né, a gente vai prospectar clientes vão entrar na plataforma, vai aumentar a quantidade de uso, eventualmente vai se transformar em assinaturas, e aí começa a girar realmente o negócio e o crescimento dele. Vale salientar que existe um trabalho de marketing, só que não com investimento pesado. Exemplo, a gente faz o nosso site, é um trabalho de marketing que dentro da equipe a gente tem os profissionais necessários para conseguir montar um site legal, fazer um aplicativo legal, gerenciar redes sociais de forma razoável. Então, esse investimento de força de trabalho para conseguir ter um SEO legal no site, conseguir com que a gente tenha visibilidade na internet, tudo isso a gente está trabalhando dentro da rotina de trabalho. Ou seja, antes o trabalho era codificar o aplicativo, codificar a área gerencial do aplicativo, quando fornece conteúdo para ele. A gente também destina uma parte do tempo para fazer trabalhos de marketing na internet, até porque nosso produto, o Brasil todo usa. Uma estatística que eu consegui tirar hoje é que a gente, no Brasil, na América do Sul, Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai usa, América do Norte e os Estados Unidos usam em algumas cidades. Nosso aplicativo é todo em português. Talvez algum médico que esteja trabalhando lá esteja usando. E na África, Angola e Moçambique utilizam. E eu já vi em alguns pontos em Portugal, certo? Então, assim, a gente está falando de uma área bem considerável. E se eu consigo estar disponível na internet, mais pessoas vão utilizar. Então, aí voltando à ideia de quanto se gasta com marketing. A nossa estratégia foi o aporte acelerar, por exemplo, a contratação do desenvolvedor Android. Melhorar as condições de trabalho do desenvolvedor iOS. Ter uma pessoa disponível para full stack. Nós somos sócios e funcionários, nós recebemos salário, certo? E isso está dentro do cálculo de investimento. Então, isso em contas pequenas, por exemplo, eu vou comprar um computador. Eu compro um computador que vai me atender por mais tempo ou um computador que vai me atender por menos tempo. Então, isso orienta a nossa busca. Eu vou treinar um de nós. Nós vamos treinar um de nós, pagar um curso, viajar por uma palestra. Então, essa conta está analisada. Não temos ainda definido. 20% é o investimento em marketing, 50% é investimento em pessoal. Não. Hoje a gente só usa o que é estritamente necessário do recurso. Toda decisão é feita de forma consciente. A gente, na verdade, evita o desperdício, né? Porque a gente sabe que todo recurso é finito, né? Ou seja, não adianta a gente estar gastando dinheiro com coisas desnecessárias que tirem o nosso foco, porque esse dinheiro ele tem que valer até o final. E caso a gente gaste tudo, em algum momento vai existir um gargalo. Talvez a gente vai ter que decidir tirar alguma coisa para poder realocar da melhor forma. Seja ela, como o Thiago falou, a gente precisava, às vezes, comprar um equipamento mais barato, mas, em compensação, a gente... Vai. E falando como empresa, vocês têm receitas e despesas. Como é que vocês fazem esse controle financeiro?
hoje? Hoje, então, por ser uma startup, a gente não tem condições financeiras de ter a estrutura que uma empresa maior tem. Então, todo mundo aqui, pelo menos todos nós da empresa, a gente tem família, tem conta, faz investimento, guarda dinheiro e, enfim. E nós decidimos dividir internamente a estrutura de organizacional. Exemplo, eu sou responsável por tratar de contrato, contato com contador, contrato com locatário, contatos e contratos, certo? Haroldo é responsável por lidar com a parte financeira. Ricardo consegue fazer, Ricardo é nosso outro sócio, ele faz as movimentações bancárias. Então, a gente dividiu internamente, além de ser desenvolvedor e barra design, barra algumas coisas, também somos administradores e até formação. A gente decidiu só delegar o mínimo, ou seja, temos um contador. Tem que ter um contador porque ninguém aqui é capacitado para lidar com essas brechas que o cenário fiscal do país impõe, certo? Mas assim, advogado a gente precisa ter para estar de acordo com a legalidade, o termo de uso do aplicativo a gente precisa mexer, ou um contrato com um funcionário novo, a gente precisa resolver isso aí. Então a gente tem minimamente um suporte dos profissionais de suas devidas áreas, mas a rotina, patrimônio, conta a pagar, conta a receber, entre nós, uma parte do nosso tempo é dividida dessa forma. Até porque, como eu disse, né, a gente tem que enxugar gasto, né? Se hoje a gente contrata mais uma pessoa para assumir uma parte administrativa de uma empresa que hoje trabalha 4 pessoas, 5 pessoas, seria uma pessoa a mais, um custo a mais, e talvez seja melhor esse dinheiro estar entrando a mais em uma rodada de um mês de um desenvolvedor, de mais uma evolução do aplicativo, já que como é uma empresa enxuta, pequena, e está buscando crescimento, é melhor aplicar ela em algo que seja mais rentável para a gente. Em algum momento, talvez a gente precise ter uma pessoa de gestão financeira formada em administração, com especialização em administração financeira e tal. Mas, no momento, a gente optou por isso, porque essa divisão cabe a gente. Já que a gente é sócio, a gente também tem que fazer o negócio crescer e rodar. A gente não pode estar dependendo de ninguém. A gente sabe que no Brasil e no mundo, no cenário de negócio todo, tudo é muito dinâmico e muito rápido. A gente tem que estar apto para se adaptar e correr atrás. E em questão de aplicativos, vocês usam algum hoje para fazer esse gerenciamento financeiro, de ver quanto é que vocês têm em caixa, mensalmente saber quanto vocês gastaram? A gente está amadurecendo mais essa questão, mas inicialmente a gente está utilizando uma planilha que a gente faz lá os lançamentos dos gastos e das entradas e guarda as notas fiscais para apresentar ao contador e etc. Como isso é algo que a gente está começando a sentir a necessidade, principalmente agora, é algo que a gente ainda está formulando e crescendo na empresa. Porque enquanto era só desenvolvimento de produto, a gente só praticamente se focava na área de desenvolvimento. Mas depois que a gente lançou, que começa a ter receita e começa isso, a gente começa a ter que preparar previsões e orçar quanto realmente está se gastando, porque antes só se gastava, agora se gasta e recebe. Em algum momento a gente vai receber mais do que o que gasta e etc. Por isso é uma coisa que a gente está amadurecendo. Massa. E para finalizar, vocês têm alguma dica aí para o pessoal que está entrando nesse mundo de startups ou de até empresas tradicionais também? Pessoal que está procurando investimento, a coisa mais importante é entender que o investidor ele só dá dinheiro se ele vê valor. Você tem que criar um produto, você tem que criar um MVP, e isso é algo que acrescenta a vida das pessoas. Não adianta você fazer algo que você acha que faz negócio. Você tem que ter algo que você tem que testar, ver se realmente é o que o consumidor... Fazer um teste A/B. Você tem que entender o cliente. E o investidor também investe em pessoas. Se você tiver tudo isso, mas ele vê que você não tem capacidade de execução, ele não vai botar dinheiro no seu negócio. Ele vai colocar dinheiro no seu negócio se ele souber que você tem aquela visão, tem aquela estratégia, você está planejando o que vai acontecer, mas que você é aquele cara que vai ser capaz de conseguir entregar e fazer aquele negócio acontecer. Porque sem essas duas vertentes, o investidor ele vai ver que aquilo é um mau negócio, ou que a rentabilidade dele vai ser muito incerta, e o investidor está para ganhar dinheiro. Ele não está para ser bonzinho e dar dinheiro. Ele está lá para botar o dinheiro dele e render mais, que talvez renderia X numa renda fixa ou X em um investimento em ações, mas em compensação no startup, ele pode botar hoje X e daqui a 1 ano, 2 anos ter 10X, 100X, 1000X. Ou seja, ele busca isso.
Um outro detalhe é que, assim, falando de iniciar um negócio, né? A gente tem que aprender a ouvir não. O que é que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a gente tem uma ideia, a gente se torna fã dela. Isso é um perigo. Porque cega para segundas opiniões. Eu tive algumas experiências com hackathon que foram até frustrantes, porque eu tinha uma ideia, a gente na equipe ali muito porque um hackathon, para quem não conhece, lança um tema e vai um monte de programador, de engenheiro de software, de gente de negócio para sentar e pensar, tá, tem aqui um tema, sei lá, acessibilidade. Então vamos desenvolver soluções dentro desse tema que agregue valor para as pessoas. A gente passava tanto tempo imerso naquilo ali, envolvido, que quando ia fazer o pitch, o pré-pitch, ou conversar com os orientadores, o pessoal jogava um banho de água fria, ficava todo mundo murcho, triste. Então, na verdade, eles estavam mostrando pra gente os pontos fracos das nossas ideias. Então, quando eu tento fazer um negócio, quando eu tento criar uma solução, primeiro ponto, eu acho que tem que resolver um problema meu. Ou tem que estar com alguém que entenda bem do problema que está sendo resolvido, senão a gente acaba fazendo algo superficial. Segundo ponto quando alguém diz o não, primeira pergunta que eu faço, por que não? Certo? Se eu fiz uma entrevista de emprego e não entrei, por que eu não entrei? Se eu fiz apresentei um trabalho e não foi aprovado, por que não foi aprovado? Porque se eu não souber o porquê, eu não vou melhorar naquele ponto, certo? Inclusive já tive quando eu batia na porta lá para pedir emprego, que eu não entrava, eu perguntava. Tem gente que respondia, tem gente que não respondia. Inclusive um cuidado que a gente tem aqui na empresa, que quando a gente faz um processo seletivo, dá o feedback a quem não entrou, e quem não entrou, se perguntar, a gente diz, foi por conta disso, a pessoa vai melhorar. Então, ter esse senso primeiro, senso de urgência, a tua ideia pode estar sendo implementada por alguém agora, e o senso de tentar escutar, porque se o investidor te disser, eu não investo em você, você vai pensar, por que não investe em mim? Porque você não tem perfil empreendedor. O que é perfil empreendedor? Aí tu vai para a literatura, tu pergunta a ele, se ele não quiser falar, pesquisa na internet, a gente tem aí um dicionário aberto que é a internet, então tenta cada vez mais maturar a tua forma de lidar com o negócio. E um outro ponto interessante que eu acho que assim, o negócio, ele é feito por pessoas. Então, não adianta você achar que vai fazer sozinho. Não adianta você achar que porque você está pagando o seu funcionário, vai resolver. E não adianta você fazer alianças de sociedade simplesmente porque ele é um bom técnico. Um bom técnico você contrata. Você tem que fazer aliança de negócio com pessoas que venham agregar ou que tenham um ponto como é que eu posso dizer assim, que tem um perfil que complementa o seu dentro do negócio. Exemplo, Haroldo é um bom desenvolvedor iOS, como também Haroldo é um bom administrador. Se eu não fosse um bom administrador, eu queria estar com ele, porque ele vai me segurar, entendeu? Ele vai, não gasta ali, poda aqui, ajeita aqui e tal. Então, digamos, Haroldo é um cara mais metódico, ele talvez precise de alguém que inove mais, que sonhe mais. Então, ele vai puxar o freio do sonhador e eu vou puxar ele para sonhar. Estou dando um exemplo hipotético, que não é o nosso caso. Mas assim, e existe perfil também, comportamental, né? Então assim, a gente tem que olhar que criar um negócio não é fácil, lidar com um negócio não é fácil, e escutar não é fácil, mas a gente precisa lidar com essas coisas para melhorar a capacidade de empreender, e às vezes erra na primeira, na segunda erra, uma hora vai. Agora tem que continuar insistindo e tem que ser ouvindo, porque senão a gente acaba errando e errando sempre da mesma forma, porque não escutou. Show de bola, dicas muito valiosas aqui. Queria agradecer a vocês dois pela participação, desejo muito sucesso ao negócio de vocês. Se tiver médicos aqui nos ouvindo agora, baixa aí logo aí Medfone e aproveita aí os benefícios que eles estão oferecendo. Pode encontrar a gente no www.medfone.com.br